ilustrativa e depois nós encerramos com outra parte teórica. E assim, eu gosto de fazer sobre saúde com mais alegria, porque as pessoas às vezes falam com saúde e falam de um jeito tão pesado que as pessoas não querem aquilo para elas. Então, essa é a primeira de saúde que eu faço quando eu faço semana de oração nas igrejas. Esse é um assunto que eu entro na igreja e começo com aquele desafio que eu falei para vocês, né? Sobre adoradores de Baal, né? Aqueles 5 desafios que eu passei. Então, essa aqui é uma palestra para a gente dar reforço, para animar o povo a buscar fazer reforma à saúde. Lembre que, assim, muitas vezes, lembre quais são as 3 fases do processo como se diz, de aprovação? Quais são as 3 fases do processo de aprovação que eu passei para vocês hoje? Qual a primeira fase? Se repetir nela, já passou a segunda, repetiu a segunda. Qual as 3 fases? Forma de saúde. Não, apetite, tentação no apetite, a presunção, depois a adoração. Então, essas 3 fases, se a gente repete na primeira, vai passar pela segunda? Não, já está reprovado. Não tem como chegar na segunda, porque já foi aprovado na primeira. E aqueles que repetirem na primeira, vão repetir na segunda e vão fazer o que na terceira? Ser escravos, né? Vão adorar a besta. Hoje de manhã nós estávamos conversando aqui e estava mostrando para alguns aqui na mesa o que vai impedir as pessoas de não adorar a besta no tempo do fim. Não. O que vai impedir com que as pessoas não adorem a besta será a base que essas pessoas terão em relação ao Espírito de Profecia. Se elas não estiverem ligadas ao Espírito de Profecia, elas serão enganadas. E 2 selos há hoje. Vai haver ainda o segundo, né? Qual selo que vai selar a igreja? Os remanescentes. Não. Qual selo? Chuva serôdia? Tá, na chuva serôdia. Na chuva serôdia, quem vai receber o selo? Os fiéis. As virgens. As virgens prudentes. Ok. E o que essas virgens prudentes têm a mais do que as outras? Azeite. Azeite. E esse azeite é o quê? Espírito Santo. Que elas buscaram onde? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia aqui, uma coisa que Apocalipse. Vamos dar uma olhada aqui, Apocalipse. Capítulo... Deixa eu achar aqui. 19. Antes eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui já se casaram na igreja vestido de noivo? 1, 2, 3, 4. Vocês que se vestiram de noiva. Vocês que se vestiram de noiva. O vestido de noiva, vocês mesmos que se vestiram? Ou precisou de ajuda de alguém? Precisou de ajuda? Para você se arrumar, você se arrumou sozinha e foi para a igreja? E você? Então, você precisou de ajuda para se vestir, para ir para a igreja, para ir encontrar quem? O noivo. Vamos ler isso aqui. Apocalipse 19, verso 7. Regozijemos e alegremos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa fez o quê? E verso 8. E foi-lhe dado, que está escrito aí? Vestisse linho fino, puro resplandecente, linho fino, que são o quê? A justiça dos santos. A pergunta é, se uma noiva precisa de um auxílio para vestir a roupa, 2 perguntas. Primeiro, ela veste essa roupa, o vestido de noiva, com a roupa que ela está, ou ela tem que tirar a roupa para pôr o vestido? Ela tem que tirar a sua própria roupa. E ela tem que se... engordasse mais um quilo, não ia nada. E você tem que se limpar, se preparar para colocar o vestido que é da noiva. E que cor que é esse vestido? Branco. Geralmente é branco.
Mas olha só, então, essa noiva precisa de um auxílio. Primeiro ela tem que tirar toda a roupa dela. E aqui está dizendo que a roupa é o quê? A justiça dos santos. Eu tenho alguma justiça? Não. Então, que justiça que eu tenho que vestir? A de Cristo. E qual que eu tenho que tirar? A minha. Eu posso colocar uma capa por cima da minha roupa? Não. Então, olhando para isso aqui, quem vestiu a noiva? E quem ajudou a noiva a se vestir? Quem ajudou essa noiva a se vestir? O Espírito Santo. Testemunho de Jesus. Quase. Olha só, quem ajudou a noiva a vestir a veste está lá no verso 10. Testemunho de Jesus. É. Que é o Espírito? De profecia. É o Espírito de profecia que ajuda a noiva a vestir as vestes de quê? Da justiça. Se esta noiva rejeita o Espírito de profecia, ela tem como se vestir? Não. Ela está como? O que diz Apocalipse 3? Está nu. E não vês a tua nudez. Porque ela não se vestiu. Quem veste a noiva no tempo do fim é o Espírito de profecia. E quem rejeita hoje o Espírito de profecia está recebendo o selo de Deus ou o selo de Satanás. E onde está sendo selado hoje? O selamento começou onde? Na casa de Deus, pelo santuário. Por quem começou? Pelo maior. E depois vai descendo. Então, quem veste a noiva é o Espírito de profecia. E aqueles que não se vestem com o Espírito de profecia, eles estão como de Apocalipse 3? É a mesma igreja. A igreja descrita em Apocalipse 19 é a mesma igreja descrita em Apocalipse 3. Só que no capítulo 3 ela está morna. No capítulo 19 ela entendeu e agora se regozija e se alegra e convida o povo para vir fazer parte. Então ela se veste, tira suas vestes nuas, né, e coloca a justiça de Cristo agora sobre si. E agora ela está pronta para convidar o povo para se regozijar e se alegrar. Então, o selamento da igreja de Deus hoje acontece entre aqueles que aceitam o Espírito de profecia e aqueles que rejeitam o Espírito de profecia. Quem rejeita o Espírito de profecia já está sendo selado com o selo da besta. Irmãos, é só uma questão de tempo. O decreto, quando sair, eu estou fazendo uma miscelânea aqui, tá bom? Porque vocês queriam um assunto, eu estou misturando os dois para vocês entenderem. Vocês queriam um assunto, eu estou misturando os dois. Então, quando o decreto sair, estas loucas vão fazer o quê? Pega, por favor, um livro ali que tem ali escrito Primeiros Escritos. A pergunta é, quantas eram virgens? 10. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Obrigado. Mateus 25 começa falando da parábola de quem, irmãos? Que parábola que tem? Não, ficou ótimo. Parábola das virgens. Eu quero que você ache lá aquela outra parábola que eu te mostrei lá. Você marcou a anterior. Que capítulo que está aí? Acho que é o 14, não é? Tá no 25 ainda? Não. As bodas. Que é uma coisa muito... Você marcou lá. Marcou as duas. Das bodas, 22. 22? Então vai para o 22. Vamos ler só a primeira frase. O Gil não vai falar nada. Eu quero que vocês notem algo que está diferente numa e na outra. 22. Como é que está escrito aí? É 22, 1 e 25, 1. É, o 25 é 1. O 22 é qual, Gil? 1 e 2. Então começa a ler aí, Gil. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ok. Grava isso aí. Agora vamos para lá para o 25.
Como é que está escrito aí? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ok. Qual a relação, qual a diferença entre essas dois inícios de parábolas de Jesus? Aqui um está falando como vai ser o preparamento do ponto de vista do rei e o outro do ponto de vista das 10 virgens preparando. Não é isso. É uma palavra. Não está dizendo, será? O reino não do tá céu. dizendo se o reino de Deus é e o outro o reino de Deus será. Será? Tem diferença isso? Presente e futuro. O reino de Deus é semelhante. Ele está dizendo que é futuro, presente ou passado? Presente. E o reino de Deus será semelhante. Futuro. Então esta é a única parábola que Jesus se aplica no futuro. E a senhora White diz que a parábola das virgens acontece no tempo do fim. Então a pergunta é, se será, que tempo é esse? Agora. Quem são as 10 virgens? A igreja adventista é as 10 virgens. São as 10 virgens. Agora, se ela é as 10 virgens, dentro da igreja tem uma que é prudente e uma que é imprudente, que é louca. A pergunta é, quem deu os primeiros... O azeite, você sabe o que é? O Espírito Santo. Quem deu o primeiro azeite? Para todas. Todas tinham o primeiro azeite? Tinham. Então, todas receberam o primeiro azeite. Quem deu o segundo azeite? Elas que tiveram preparado. Elas que buscaram. O primeiro foi dado. E o segundo elas buscaram. Quem buscou o segundo azeite? Assim. As 5 prudentes. Aí, quem deu... Quer dizer, a pergunta é... As virgens loucas buscaram o segundo azeite? Sim, elas Buscaram. buscaram. Mas não encontraram. Não, elas encontraram. Quando elas... Olha, quem já ouviu hoje de manhã, não faça comentário. Então é só para quem não ouviu, para o pessoal entender o raciocínio. As loucas saíram para buscar o azeite, não saíram? Sim. A pergunta é, elas encontraram? Sim. Se elas compraram esse azeite, ela comprou de quem? Comprou errado, então. Eu acho que elas As segundas receberam o segundo azeite de quem? De Cristo, que é o Espírito Santo. Elas buscaram. E as falou assim, sai e busca. E quando é que ela saiu para buscar esse segundo azeite? Depois do grito do noivo. Quando ouviram o grito. E aí todas que estavam dormindo acordaram. Então elas saíram para buscar. E as loucas saíram para buscar esse azeite. E elas voltaram com o azeite. Elas não saíram sem... Voltaram com o azeite. Mas o noivo disse assim... Não, elas chegaram na porta, irmão. Quando elas chegaram na porta, o noivo disse, espera, eu não vos conheço. Então a pergunta é, de quem que elas receberam esse segundo azeite? Vamos ver? Está aqui, ó, primeiros escritos. Vamos ver quem que deu o primeiro azeite e quem deu o segundo. Olha lá. Vamos ler. Lá. Essa aqui está no livro Primeiros Escritos, página 54. E lá diz assim, ela vai explicar... Ela vai explicar da visão que ela teve, 54 e 55. Ela vai explicar que Jesus estava reunido com o seu povo na igreja. E todos estavam de joelhos. É aquele mesmo. E quando eles estavam de joelhos, alguns que estavam atentos ao que Jesus estava fazendo aonde? Aonde que Jesus... Eles estavam atentos a Jesus aonde? Santuário. No santuário. Estavam atentos ao ministério de Cristo no santuário. Então eles estavam atentos. Então diz que então Jesus se levantou e emanou o quê? E quem se levantou com ele? Deus. As prudentes. As prudentes se levantaram, porque elas estavam atentas ao que estava acontecendo lá. Então diz assim, ó. Então, deixa eu ver aqui. Os que se levantaram com Jesus enviaram a sua fé a ele no Santíssimo e oravam, meu Pai, dá-nos teu Espírito. Então Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, e neste sopro havia luz, poder, muito amor, gozo e paz. Então as virgens prudentes receberam a segunda
dose. Por que elas receberam? Porque elas clamaram. Não, aqui diz porque elas clamaram. Elas queriam mais. Elas não queriam ficar só com o que tinha. Elas queriam mais. Então elas clamaram a Deus. Então Deus, ouvindo o seu clamor, enviou a elas o Espírito Santo. E elas receberam luz, poder, muito amor, gozo e paz. 5 coisas. Aí olha só. Então a senhora White, olhando, ela viu esse povo que se levantou com Jesus e recebeu isso. Agora ela tem uma visão do outro grupo que ficou ajoelhado, que são as virgens loucas. Diz assim: voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono, e eles não sabiam que Jesus os havia deixado. Olha só. Já encerrou para eles, eles estão achando que ainda, não, tem tempo ainda, lá na frente, já foram tem um momento lá na frente. Eles acham, não, tem um momento da gente tomar a decisão. Aí então, Página 54? página 56 agora. 54 até 56. Então, eles não sabiam que Jesus havia os deixado. Olha só, Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os, esses que estavam ali, que ficaram de joelhos, erguer os seus olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. E olha só, Satanás então inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, nem gozo e nem paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar todos os filhos de Deus. Então, quem que deu o azeite para as virgens loucas? E este azeite, o que que tinha nele? Tinha tudo, menos pai. Não, tinha luz e muito poder. Mas não tinha gozo, nem paz e nem amor. Vocês estão vendo a diferença aqui? Então, quem deu o azeite para as loucas foi o próprio Satanás. E elas voltaram com esse azeite e falaram assim: não, abre a porta, eu te conheço. Não, eu não vos conheço. Agora, outra pergunta que nós vamos fazer. Pode calçar? Pitaqueia. Por isso que a gente não pode achar que a obra de Deus, teve 200 conversões, teve não sei quantos batismos, olha como Deus está operando. Satanás faz isso. Ele batiza, ele traz pessoas, entendeu? E batismo, para o crescimento da obra, não é prova que é o Espírito Santo de Deus que está operando. Que o Espírito de Satanás também opera, ele também faz prodígios, só que ele não dá o amor. Tem um texto da senhora White, que está em Eventos Finais, que ela diz que quando haverá um despertamento de ambos os lados, tanto do lado dos santos como do lado dos ímpios. Então você não pense que você só vai ser despertado para a luz. Haverá um despertamento de ambos os lados. Uns serão levantados e despertados por Satanás, e outros serão levantados e despertados por Cristo. Então, irmãos, não pense assim: eu estou na igreja que está reavivada, que está no despertamento, então eu estou fazendo parte desse povo. Não pense que Satanás não vai fazer um despertamento do lado dele também, porque é a contrafação. Agora olha só, quando Satanás faz isso, então, as virgens estavam como antes? Elas estavam dormindo. Caiu aqui? Não quebrou não, né? Elas estavam como? Dormindo. Quem acordou as virgens? Foi um grito. Se as 10 virgens é a igreja adventista, quem gritou? Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? Causa polêmica. Uns falam que as pessoas que convertem no Outros falam que é dominical, outros falam que é a chancelona. Outros falam que é o terceiro ano. As virgens é só o trigo da igreja, porque o joio não faz parte das virgens. Olha só, quem acordou as noivas? As virgens. O decreto dominical. Irmãos, o que despertou as noivas? Agora eu vou fazer outra pergunta, antes de responder essa. É de suspense, né? Fica um suspense, né? Olha só. Alguém gritou e é fora da igreja que vem esse grito. Outra pergunta. O fechamento da porta da graça acontece num momento ou em 2 momentos? Em 2 momentos.
Quando se fecha a porta da graça para os ímpios? No fim. No decreto dominical. Quando? No decreto dominical. Não. Quando Cristo É na Pros ímpios. no caimento das pragas. Da primeira praga. Quando cai a primeira praga, fechou a porta da graça para quem? Para os ímpios. E quando fecha para a igreja adventista? Decreto dominical. Agora vocês já descobriram. Então, o que desperta as noivas? Decreto dominical. O decreto dominical. Só que quando o decreto dominical vem, hoje a igreja diz assim: quando vier o decreto, a gente vai ter tempo para se preparar. Quando vier o decreto, eu vou para o campo. Quando vier o decreto, eu faço a reforma de saúde. Quando vier o decreto, eu faço a reforma da música. Quando vier, eu faço o vestuário. Irmãos, quando vier o decreto, ele é o grito de aí vem o noivo. Quando aí vem o noivo, as virgens loucas têm chance? E o que elas vão fazer? Buscar azeite aonde? Vai tentar se preparar já era. Vocês estão vendo onde é que elas vão buscar azeite? Olha só esse texto, está aqui. No livro Testemunhos para a Igreja, a senhora White diz assim: Ah, mas peraí, quem foi que deu o grito? o decreto dominical é que dá, é o grito. Porque é perto do noivo, Decreto né? dominical, mas quem deu o grito? A lei. A besta que vai gritar. Porque os 10, a igreja inteira está esperando o decreto dominical. As 10, tá esperando. As 10 virgens estão esperando, dormindo, esperando o decreto acontecer, para que ela então tome. Nesse dormir, cada grupo está fazendo a sua escolha. É hoje a escolha. Enquanto você sonha, você vai escolher. Então as pessoas, a irmã White diz, ela cansa de colocar que o problema dos perdidos é que eles não se prepararam. E ela diz que o preparo é quando? Agora. Se hoje ouvir a sua voz. As pessoas estão esperando para se preparar quando? Lá no decreto. Por quê? Eu acho interessante essa aplicação. Quando você tem um imposto de renda, vamos fazer um imposto de renda. Tem uma data para entregar o imposto de renda, não tem? Você entrega no primeiro dia. É isso? Hã? Quando sai o imposto de renda, o brasileiro já no primeiro dia entrega todo o seu imposto de renda. É assim? Ficar por último dia. Fica esperando o quê? O último dia. Por quê? Porque ele tem um prazo. Irmãos, a questão é que nós hoje achamos que salvação é um processo legal. E ela tem uma data que encerra o processo. E muitos hoje acham que o processo se encerra com o decreto. E até lá eu posso entregar o meu documento que eu posso ser salvo. Se eu não entregar até lá, eu me perco. Mas até esse dia eu tenho que entregar. Olha só, eu vou explicar um negócio pra você. Sara, você tá namorando. Você começou a namorar com o rapaz, e aí o rapaz falou assim, eu já usei você ontem, né? O rapaz disse assim pra você: Sara, a gente tá namorando, a gente gostou, tá namorando e tal, eu quero casar com você. Hoje é 1º de janeiro, vamos fazer o seguinte, a gente casa no fim do ano. Tudo bem? Tudo bem, vamos casar no fim do ano. Bom, se nós vamos casar no fim do ano, você fique aqui com a sua família, aproveite os seus pais, e eu vou curtir o mundão. Eu vou sair com as galera, com as meninas, com os meninos, vou fazer a minha festa. Uma semana antes eu volto pra gente montar a nossa cerimônia e a gente casa. Você casaria com esse cara? Não, eu. Por que não? Porque ele não me ama de verdade. Mas olha só, não é o que nós estamos fazendo como igreja com Cristo? Nós estamos achando que a nossa salvação é um processo legal. Quando chegar o decreto dominical, eu entrego os documentos e Deus me aceita e pronto. Cristo está dizendo que a salvação é um processo de envolvimento relacional, que acontece num período todo da sua vida e não no momento. Você acreditaria em alguém que disse que te ama só porque vem casar com você no fim do ano e viveu a vida toda torta nesse período? Você que casaria com uma pessoa dessa? Então por que nós achamos que Cristo vai nos aceitar viver a vida no mundão aqui e quando chegar o decreto eu faço a mudança e Cristo me aceita? Isso é amor sincero? Isso nem é amor. Então, a salvação é um processo de relacionamento e não judicial. Hoje nós estamos achando que a salvação é um processo judicial. Quando vier o decreto, então eu me entrego. Quando vier o decreto, então eu faço as reformas que Deus está pedindo para fazer. Quando vier o decreto, eu vou dizer a Deus que eu amo. Então, as virgens loucas acordam quando vem o grito, aí vem o noivo, que é o decreto dominical. E quando elas acordam,
há tempo para elas se prepararem? Não. Então elas tiveram que preparar antes. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Vocês estão entendendo que nós estamos na iminência do decreto dominical? Se nós estamos na iminência do decreto dominical, você é adventista do sétimo dia? Sim ou não? Sim. Você está entendendo que é o fechamento da porta da graça para você? E que você não tem muito tempo para fazer as mudanças que Deus está pedindo? E que essas mudanças terão que ser feitas antes que isso aconteça, porque quando isso acontecer, tem como você buscar azeite? Não tem mais, irmão. Vocês estão entendendo que nós precisamos buscar essa mudança urgentemente? Porque senão nós seremos pegos de surpresa. Esse é o grande engano de Satanás. Tentar fazer com que as pessoas continuem achando que o processo de salvação é um processo judicial e não um processo de envolvimento, de conhecimento daqueles. Jesus diz para as virgens loucas: eu não vos, vós que praticais o quê? Vocês ainda estão pecando. Vocês ainda estão pecando. Quer que eu salve vocês? Quem eu conheço já está aqui dentro. Receberam azeite e se prepararam antes e não receberam. Hoje, todos nós recebemos o primeiro azeite. A questão é, você está buscando o segundo azeite? Para que você tenha este óleo a mais, para que você tenha direito? E nós vimos que as vestes que preparam a igreja adventista hoje, o povo de Deus, é o Espírito de Profecia. Quem hoje rejeita o Espírito de Profecia, já rejeitou o selo de Deus. A pergunta é, eu vou fazer só uma exemplificação. Viver o profeta do passado é muito mais simples do que viver o profeta do momento. No tempo de Jeremias, ele foi aceito? Não. No tempo de Isaías? Também não. E no tempo de Paulo? Também não. E no tempo de Jesus? Também não. Então o profeta do momento nunca é aceito. E quem é aceito? O profeta do passado. Porque o profeta do passado tem regras que hoje eu consigo cumprir. Então eu pergunto para você, se hoje Deus fosse te selar em relação à reforma de saúde, a sua reforma de saúde é baseada em Levíticos 11 ou Conselho sobre Regime Alimentar? No profeta do passado ou no profeta do momento? No momento. Aquela luz. Mas hoje, a maioria do povo de Deus está vivendo qual profeta? Então baseado onde a reforma de saúde? Levíticos 11. E não no Conselho sobre Regime Alimentar e Saúde. Então, aqueles que rejeitam o Conselho sobre Regime Alimentar hoje estão em rebelião contra Deus. Porque não é assim que estava o povo quando rejeitou Jeremias? Não era rebelião? E o que aconteceu? Foram para o cativeiro e morte. Escravidão e morte. Hoje, quem rejeita o profeta do momento também está em rebelião contra Deus. Outra coisa, a educação dos seus filhos é baseada no MEC, um modelo gregoriano, ou no Conselho sobre Orientação de Criança? Educação. Hã? É no FEC ou no MEC? Fundação da Educação Cristã ou no MEC? Você que está vendo, qual você está dizendo que você crê, qual profeta está vivendo você. Então, hoje Deus tem mensagens claras para o seu povo e eles estão rejeitando. Vamos entrando no assunto daqui que nós estamos entrando hoje. Eu pergunto para vocês, hoje, na igreja adventista, vamos esquecer a igreja adventista, vamos para fora. Cita aí doenças causadas por alimentação. Má alimentação. Colesterol, câncer, diabetes, pressão alta, o que mais? Obesidade, estresse, o que mais? Diabetes já foi. Bom, essas doenças são causadas por quê? Por má alimentação. Eu pergunto, essas 5 doenças que vocês falaram aí, não existem no meio do povo de Deus? Não tem diabetes? Não. Não tem câncer? Não tem AVC? Não tem pressão alta? Tem obesidade? Então, uma de duas coisas aconteceu. Ou Deus é mentiroso, ou nós não estamos seguindo os conselhos dele. Porque ele deixou um livro chamado Conselho sobre Saúde e Regime Alimentar. Se esse livro é sobre Conselho sobre Saúde e Regime Alimentar, é para a gente ter saúde ou é para a gente ter doença? Saúde. Mas se nós estamos tendo as mesmas doenças que há no mundo, no meio do nosso povo, então o que está acontecendo?
Nós não estamos seguindo os conselhos do profeta do momento. Por isso estamos colhendo as mesmas doenças de quê? Do mundo. Então Deus não é mentiroso. O povo é que não está seguindo os conselhos dele. Aí quando você vai para Mateus 24, verso 24, você vai achar lá algo que eu vou aplicar para vocês em relação à reforma de saúde. Lá diz assim, que se possível enganaria quem? Até os escolhidos. Então, hoje nós vamos ver como aqueles que hoje estão na igreja adventista fizeram uma reforma de saúde, mas ainda continuam comendo as mesmas coisas que eles disseram que abandonaram. E por isso estão colhendo as mesmas doenças dos egípcios. Então, será possível que nós estamos sendo enganados? Vamos lá então. Olha o que diz em Conselho sobre Alimentar, página 328. Deus apela à igreja, é isso? A cada um. Irmãos, a reforma de saúde é individual. Você deve fazer isso. Daniel estava lá na cozinha do rei e lá ele pediu, por favor, eu quero fazer a reforma de saúde. Você me autoriza? Mas ele que despertou o desejo e ele foi atrás. Olha só, a igreja adventista tem alguma imposição com quem não faz reforma de saúde? Não. Então é você que tem que fazer na sua casa. E graças a Deus por isso. Porque isso é uma questão de escolha. A primeira fase que eu passei para vocês, ela é individual. Quando você escolher fazê-la, então você vai passar para a segunda fase. Por isso Deus não permitiu que isso fosse como imposição, fazer a reforma de saúde. Isso é livre. Você quer comer carne? Come carne. Você não quer comer? Então faça regime. O que acontece é que muitas vezes, alguns hoje vegetarianos, eu costumo dizer que são vegetarianos carnívoros. Eles não comem carne, mas comem a carne dos irmãos. São extremamente críticos, são canibais. Falam, você não vai para o céu, porque você vai queimar no fogo de Malaquias, que você não fez reforma de saúde. Eles se acham melhores. Que pecado que eles estão caindo? O segundo, que é o da presunção. Então, reforma de saúde é para acontecer dentro da sua cozinha, na sua casa, individualmente, em silêncio. Como é que as pessoas vão saber? Quando elas vão ver. O que aconteceu com Daniel, quando ele fez a reforma de saúde? O que ele chegou falando? Olha, eu sei mais que você, eu sei mais que você, eu sei mais que você. Quem falou que ele sabia mais? As pessoas vão ver a sua sabedoria e elas vão perceber que você tem algo a mais do que os outros. Não é você que vai sair anunciando. As pessoas vão perceber que você tem um entendimento, uma compreensão das Escrituras além e acima dos outros. Não foi isso que foi visto em Daniel? Ele tinha uma compreensão 10 vezes mais de todos os assuntos. E por que ele teve essa compreensão? Porque ele fez a primeira reforma de saúde. E isso acontece lá dentro da sua cozinha, é individual, e você chama as pessoas, ela pode comer com você. Se ela abrir o assunto e quiser, que nem a Sara pediu aqui, eu acho que eu nunca preguei esse assunto aqui, é a primeira vez que alguém pediu para falar. O nosso objetivo é que as pessoas sentam e comam. Estão vendo. E aí as perguntas aparecem. Ninguém chega aqui, faz reforma de saúde. Está lá. O objetivo é testemunhar. Então, Deus apela a quem? A cada um de vós. Para fazer o que, irmãos? E para fazer o que mais? Cooperar. Com quem? Com ele. No seu grande cuidado e amor. Para fazer o que Deus quer fazer com a reforma de saúde? Elevar. O que mais? O corpo e o espírito a fim de sermos o quê? Olha o objetivo que Deus quer com a reforma de saúde. Ele quer nos elevar, nos enobrecer, santificar toda a alma, corpo e espírito a fim de sermos participantes, cobreiros com Deus, né? Olha só o que diz aqui. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade de alimento o quê? Animal. E Deus viu que os caminhos do homem eram o quê? Corruptos. E permitiu que aquela raça de gente longeva comesse alimento o quê? Animal. A fim de quê? Qual era o objetivo? Abreviar sua vida pecaminosa. Irmãos, abreviar sua vida o quê? Pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e extensão de anos. Agora eu pergunto para você, no tempo do fim, essa geração aqui veria Jesus voltar? Não. E eu pergunto, no tempo do fim, qual o objetivo de Deus com a raça que está no tempo do fim? É abreviar ou é alongar a vida? Alongar. Alongar.
E para ele alongar a vida, o que ele quer mexer, precisa mexer? Na alimentação. Aqui ele mexeu na alimentação para fazer o que com o povo? Para abreviar. Agora ele quer o quê? Aumentar. Longevidade. Para que veja Jesus voltar sem passar pela morte. Qual deve ser a visão geral em relação à alimentação? Seja o quê? A reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar alimentos sem uso de leite, manteiga, ovos e creme. Ou seja, vai para a página 349. Seja o quê? Progressiva. O problema é que as pessoas hoje entram na igreja, abandonam carne de porco, param de beber bebida alcoólica, param de fumar. Mas não, E não segue. consegue. Parou por aí. E continua do jeito que está. Então, qual o grande conflito em relação à saúde? Esse é o objetivo de Deus, que está em verde. É você ir crescendo, crescendo, progressivo, até se tornar um vegetariano o quê? Irmãos, eu vejo muitas vezes na igreja adventista, as pessoas, se você é vegetariano, eu falo, não, eu sou vegano. Irmãos, você não é vegano. Porque vegano é um estilo de vida espírita. Você é vegetariano o quê? Restrito. Porque o vegano, ele não come, não veste roupas de couro, não usa nada de couro, não come nada de abelha, que venha de abelha, mel, essas coisas. Porque eles entendem, o vegetarianismo que eles praticam é um estilo de uma religião que entende que há reencarnação, por isso não afeta os animais. Eles não comem a carne do animal porque eles não querem comer carne. Eles não comem porque eles entendem que aquele é um corpo que está em processo de quê? De evolução. Tá? Então nós somos vegetarianos. Agora o que acontece? Quando nós... Posso dar um pitaco? Pitaqueia. Se alguém quiser ver sobre esse assunto, vá lá na Vida Campestre e vê. O artigo é o seguinte: o estilo de vida adventista é vegano? Nós não somos veganos e nem vegetarianos estritos. Nós somos mais do que isso. A nossa dieta é a dieta do remanescente. Muito porque bom. o vegetariano estrito também fuma, também bebe bebida Ah, é verdade. alcoólica, Isso é verdade. come fritura. Tem alguns vegetarianos estritos no mundo que são estritos. O vegetariano só não come carne, mas a gente vai além disso. A gente não come refinado, não come enlatado, essas coisas tudo. Então é a dieta do remanescente. Ela é exclusiva do povo de Deus. Olha só, quando eu condescendo de uma parte, quando eu desço para esse lado aqui, ó, da condescendência. Ah, a reforma é parcial, olha, é devagar, e tem preconceitos, tem tradição, então eu vou continuando comendo isso aqui e lá na frente. O que vai gerar em mim? Má saúde, debilidade e doença. Aí o outro lado, chega assim, não, eu aprendi hoje que não pode comer isso, chega, pega o armário, joga tudo fora e faz uma mudança abrupta e todo mundo sofre com isso. O que vai fazer com que a pessoa tenha o quê? Má saúde e vai ser debilitado o quê? Por doença. Que não vai substituir. Abra sua Bíblia em Josué 1, verso 7. Josué 1, 7. Se é difícil, será que é difícil fazer isso aqui? Olha o que Deus diz aí pra gente em Josué 1, 7. Quem achar pode ler, por favor. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, o desvio à esquerda, condescendência. O desvio à direita, o legalismo. Essas duas áreas, hoje Satanás ataca em todas as áreas. Isso aqui, irmão, se aplica em tudo. Na questão da música, desvio à direita, desvio à esquerda, desvio à direita. Liberalismo ou radicalismo, né? Tudo isso. O corpo, olha só. Irmãos, qual a única coisa que nós vamos levar para o céu? Não, caráter. O corpo vai ser transformado. A única coisa que vamos levar para o céu. E aquilo que eu como afeta meu caráter ou não? Então vamos ver, olha só. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma desenvolvem para a edificação do quê? Daí o adversário dirigir suas tentações para enfraquecimento e degradação do quê? Há em nossos dias necessidade de homens como quem, irmãos? Daniel. Homens que possuam o quê? Navegação. E o que mais? Coragem. De serem o que, irmãos? Radicais, formadores de integrantes. É radical, irmão. Em questão de princípio é radical. Não é pra gente ser assim, mais ou menos. É radical. Mas olha só que coisa interessante. Há em nossos dias necessidade de homens como quem? Daniel. Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 1.
Olha só. Daniel capítulo 1. Eu vou mostrar para vocês o termo que está aqui, para vocês depois procurarem. Verso 12, a 1:12. Experimenta, te peço, aos teus servos 10 dias, que nos deem a comer o quê? Legumes a comer e água a beber. Você sabe qual é o termo usado aqui para legumes? Zeroim. E onde nós vamos achar zeroim na Bíblia de novo? Vamos lá? Gênesis. O termo é zeroim. Gênesis 1, verso 29. É aonde nós vamos achar o mesmo termo que Daniel disse, que tipo de comida ele queria comer. Vamos lá. Então disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e toda esta que está sobre a face da terra, e toda árvore com que há fruto, e toda semente ser-vos-á para quê? Alimento. Então que alimento Daniel queria comer? Lá do Éden. Lá do Éden. Zeroim era o mesmo termo que é usado aqui em Gênesis 1, verso 29. Daniel, é como se, vamos traduzir para a gente. Daniel falou assim: eu não quero comer essa comida, eu vou comer a mesma comida que Adão e Eva comeram. que Adão comeu, que Deus deu para Adão lá no Éden. E quando Daniel escolheu isso, fazer essa mudança, então Deus deu a ele a capacidade de ter muito mais entendimento e deu a ele revelações do que aconteceria no tempo do fim. Então, a nossa reforma de saúde não é baseada em Levíticos 11. A nossa reforma de saúde é baseada em Daniel capítulo 1. E aí Deus vai dar entendimento pra gente do que está acontecendo. Porque aí Deus vai dar entendimento pra gente. Exatamente. É a mesma coisa. Então, olha só. Essa aqui é uma visão que a senhora White teve de Satanás. Você já viu falar em brainstorm? Como é que o Mauro tem um nome? Toró de Parquite. Toró de Parpite. Brainstorm é quando você se reúne para ter ideias para fazer alguma coisa. Então todo mundo dá um monte de ideia e aí você seleciona essas ideias e seleciona a melhor e escolhe e aplica essa ideia. Satanás e seus anjos se reuniram para ter ideias de como fazer mal para a gente. E a senhora White teve essa visão e ela descreveu essa visão de Satanás. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo mal possível à família humana. Foi apresentado proposta sobre proposta, até que finalmente quem? Satanás. Ele mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide e também o trigo e outras coisas dadas por Deus, como o quê? E os converteria em que, irmãos? Veneno. E arruinaria o quê? As faculdades físicas, mentais e morais do homem. Então Satanás ia transformar o alimento em veneno. E que alimento queria transformar em veneno? O trigo, o fruto da vide. O que é fruto da vide? Uva. O que você faz com uva? Vinho. Nós fazemos o quê? Suco. Ou vinho sem fermentação. Porque na Bíblia diz vinho, mas é suco. Né? Ele fez o vinho fermentado. Vocês conhecem alguma família que por causa da bebida foi destruída? Então ele conseguiu o seu objetivo? A humanidade inteira está cevada, né? Hoje em dia é cerveja. Cevada, não é? Ok. E ele transformaria isso em veneno. Mas não é isso. Não é do levedo de cerveja, mas o trigo se faz de pau. Então vamos lá. A busca pela perfeição. Olha só o que diz aqui, considerando a página 16. Deus deseja que alcancemos a norma de perfeição, que é o dom que Cristo nos tornou o quê? Possível. É possível então? Ele está dizendo que é um dom de Deus. Na palavra escrita e no grande livro da natureza, ele revelou os princípios do quê? Da vida. É obra do pastor apresentar este conhecimento às pessoas. De quem que é a obra? Nossa. Onde começa a reforma de saúde que eu falei para vocês? Com quem? Com você. Em casa individual. E vai ter casa que o marido não vai querer, a esposa. E vai ter casa que o esposo vai querer, a esposa não. Então deve ser um silêncio individual em casa. É nossa obra obter conhecimento desses princípios e pelo que, irmãos?
Então, com isso aqui, nós vamos fazer o que com Deus? Obedecer. E fazer o que mais? Na restauração da saúde do corpo como bem da alma. Olha só o que diz aqui no Assíduos do Senhor. Há muitas pessoas, para muitas pessoas, a reforma de saúde consiste meramente em fazer o que, irmãos? O quê? Ah, não, eu já abandonei a carne de porco, a bebida alcoólica, a cerveja, o café, o cigarro, a noitada. Já abandonei essa vida, então já estou pronto para a reforma de saúde. Não compreendem claramente os princípios da saúde. E a sua mesa ainda está carregada de que, irmãos? Iguarias nocivas. Está longe de ser o quê? O exemplo de temperança e moderação cristãs. Estão longe. Fizeram uma parte da reforma e acham que isso já é o suficiente. Então, eu vou mostrar agora algumas imagens para os irmãos. Eu queria que vocês fossem sinceros e me dissessem se vocês já comeram ou se vocês já viram isso aqui. Ou já adquiriram isso aqui. Depois de se tornar adventista, tá bom? Então vamos lá. Essa linguiça de frango. Uau! Tem papada de porco. Tem aqui. Já com... Tem aí? Tem. Aonde? Uma foto. Então olha só. Linguiça de frango. Quem já comeu desse? Já? Já, mas é Então vamos lá. Aqui, ó. Patê de galinha. Patê de galinha da Sadia. Isso é bom. Olha só. Hambúrguer. É só nessa Carne marca aí, bovina ou é de aves. outras marcas? Hã? Tá tipo marca Não, no tem geral? várias. Mini kibe da Sadia. Não. Olha aqui outro. Estrogonofe de frango. Lasanha de creme de espinafre com molho branco e queijo. Isso é saudável. Isso é uma delícia, isso é saudável. Essa aqui eu já comi, viu? Essa eu já comi. Vamos lá. Pizza, campanha de pizza na igreja para fazer reforma para os desbravadores, comprar barraca, né? Fazer reforma ali. Vamos fazer uma campanha de pizza na igreja. Mas a pizza que a gente, na nossa igreja, é o irmão que faz, totalmente integrado. Mas e com queijo? Ele faz com queijo, sem queijo, do jeito que você pedir. Não é com o que eu pedi. É assim, o queijo, mano. Queijo é vedado para nós comer hoje. Nem 1 grama de queijo deve entrar na nossa boca. Nem tirar cantinho. Meu irmão, tem um vídeo aí do irmão. Tem assim, ó. A maioria dos queijos eles usam em cima do porco. A gente vai chegar Ele vai nisso. mostrar, ele vai mostrar. Eu vou Tira mostrar, o gosto do irmão. Daí. Vocês estão falando antes da... Então, olha lá. Aqui, ó. Isso aqui é para as crianças, né? Vamos dar nuggets. Aí a Sadia esperta coloca lá. Olha, tem milho, cenoura, brócolis e tem também couve-flor. Aí você olha pro nuggets e olha só. Tem um grãozinho aqui de milho, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de brócolis, um pedacinho de couve-flor. Nossa, filho, como isso é saudável. Come. E ele lap. Ai, que delícia, quero mais. E aí vem pros mineiros o bolinho de queijo. Ai, senhor, isso é bom. Bolinho de queijo. Aí tem, pra fazer Santa Ceia, vai lá e compra um suco, né? Suco de uva. E serve lá pro pessoal o suco de uva. Aí a criança está crescendo e faz crescimento, vamos dar Neston, porque Neston faz bem, principalmente sabor morango, é bom para as crianças, né? Elas gostam. Né? Aí olha só o que diz aqui, só para a gente lembrar, lá diz em livro Temperança, os que violam as leis de Deus e das leis de saúde ficarão o que, irmãos? Que leis que estão violando que vai deixar eles cegos? As leis de saúde. E o que eles vão fazer? E eu pergunto, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. E qual a consequência da transgressão da lei? O salário do pecado é a morte. Então, reforma de saúde não é ponto de salvação. Reforma de saúde é ponto de perdição. Porque aqueles que violam as leis de saúde vão ficar como, irmãos? Mentalmente o quê? E vão fazer o quê? É um passo atrás do outro. A Sara está morrendo de sorrir porque teve um complô contigo contra mim. Ah, é? Eu não estou sabendo de nada, viu? Comigo ela não falou nada. Então, só para vocês lembrarem que é Adventista do sétimo dia, lá em Levíticos 11, versos 7 e 8, né? Não está baseado no Espírito de Profecia, está dizendo assim, e o porco vos será o quê? Da sua carne não comereis, e nem fazer o quê? E nem tocareis o seu cadáver. Esse vos será o quê? Imundo. Mas aí a gente corre do dia a dia na cidade, a gente trabalha fora, a gente tem que almoçar fora, né, irmão?
Aí a gente vai almoçar fora, a gente chega lá no restaurante e tá lá aquela bancada linda, aquele monte de coisa para comer e tem aquele feijão lindo, caldoso com um OVNI. Sabe o que é OVNI? Eu sei, é um pouco boiar, mas... Não, um OVNI é um objeto voador não identificado. Mas ali tem um OVNI, um objeto flutuador não identificado, de cor branca e avermelhada. Uns quadradinhos. Como é que chama isso? Bacon. É um bacon, um bebê bacon. Mas é só tirar. Aí a gente pega assim, olha, empurra com a concha para lá, porque o feijão tá muito caldoso, tá bonito, tá gostoso e lápis para dentro do prato. Aí a gente vai pro arroz, e aquele arroz tá brilhante, que dá até para pentear o cabelo. E pega o arroz e lápis para dentro do prato. Aí dá uma voltinha, pega um pedaço de um bifezinho, essa carne eu posso comer. Aí pega um bifezinho, pergunta, moça, do que é essa carne? Ah, é bovina. Então tá bom, essa eu posso. E joga ali no prato. Aí depois, para acalmar a consciência, põe uma folha de alface. Aí senta na mesa e faz oração. Senhor, abençoe esse alimento. Olha que cara de pau. Aqui está dizendo que o porco vos será no mundo, não tocareis nele, e nem no seu cadáver. Mas ali dentro do pratinho, separar um bequinho, aí pode, não tem problema. Ah, aliás, dá até um saborzinho gostoso, né? O feijão fica diferente. É. Pois é. Com bacon, né? Mas olha só, vamos dar uma olhadinha na linguiça Aurora que vocês falaram que já comeram e tem lá em casa. Olha o que diz aqui. Olha o que tem no ingrediente dessa linguiça Aurora. Papada suína, nitrato de sódio e corante o quê? Natural. É. Faz bem, né? Faz bem, né? 80% proteína de sódio. É. Agora olha só essa aqui coisa interessante. Só uma dica para vocês. A ordem dos ingredientes É o que não tem mais, né? é na ordem da quantidade. Então tem suíno para burro. O que é nitrito de sódio? É quem? Hã? O que é nitrito de Depois a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é uma droga. Não é um temperante. Não é um tempero. É uma droga. Depois eu vou passar para vocês. Me lembra desse aí para não esquecer, tá bom? Que eu vou chegar. conservador. Olha só. Linguiça de carne de frango. Linguiça de quê? Se você vê outra coisa que está aqui nessa imagem, que não seja um frango, você deve estar comendo errado. Porque a linguiça que vocês estão vendo aí é uma carne de... que vocês estão vendo aí é um frango. Se vocês estiverem vendo um porco, é porque vocês não estão fazendo a reforma de saúde. A linguiça do quê? De frango. Mas por que tem um porco aqui? Não sei se vocês já perceberam. É mão de obra. Olha só, eu não sei se vocês já perceberam. Quando eu a Lígia, a gente às vezes saía para comer fora, e a gente chegava lá no shopping e perguntava, moça, tem alguma coisa sem carne? Ela falava, tem. Aí a gente falou, nossa, que maravilha, hoje a gente vai comer. Aí ela falou assim, tem esse aqui de frango, tem esse aqui de peito de peru, tem esse aqui de peixe. Eu falei, mas peraí, isso é carne. Aí um dia eu falei, agora eu vou sacanear. Eu vou sacanear, né? Cheguei lá, moça, tem alguma coisa sem carne? Tem, esse aqui é de peru, de peixe. Eu falei, então me dá uma semente que eu quero plantar em casa. Porque deve dar em árvore isso aí, né? Porque não é carne, não é bicho. Porque eles achavam que eles têm uma noção de que carne é só carne o quê? Vermelha. O restante não é carne. Não tem vida. Assim, tem algo sem mãe. Sem mãe? Essa foi boa. Nossa, que dor. Se não tiver mãe, por que os bichos têm mãe? Vamos ver do que tem ingrediente nessa linguiça de frango. Tem o quê? Toucinho. Você sabe o que é toucinho? É aquela coisinha branca gordurosa que tem na mortadela. Sabe aquela coisinha? É o bacon não defumado, que está ali no meio da mortadela. Lá em Hortolândia tem uma conhecida lá, mortadela adventista. É sem aqui. É sem isso aí. Ah, que bom. Sem isso. Vamos lá. O patezinho lá de galinha, vamos ver o que tem nele. Tem o quê? Gordura suína, pimenta branca, nitrito de sódio. Isso aqui, irmãos, é um autoconservador. Isso aqui é uma droga. Terrível. Causa câncer. Ah, é como se fosse um formol, exatamente. Nossa, que horror. Como se fosse um formol. Ah, tem uma outra parte do normal, vai ficar novo. Intacto. Olha só. Esse hambúrguer aqui, não sei se vocês já perceberam. Ele vem escrito assim, hambúrguer de carne quê? De aves e bovino. Quem é o que aqui conhece alguém que já trabalhou em frigorífico? Conhece? Já conversou com ele? E o que ele falou pra você? Você sabia que tem uma das profissões que a senhora White diz que nós nunca deveríamos trabalhar, sabe qual é?
açougueiro e trabalhar em frigorífico? Ela diz assim, nosso povo nunca deveria trabalhar em frigoríficos ou açougues e nem ter isso como comércio. Sabe o que é interessante? Que as pessoas que trabalham nisso, ela diz assim, que elas se tornarão frias e se tornarão, tem um nome que ela diz, eu vou dar o nome, insensíveis. Você tá bom, hein? E elas se tornam, tem um outro que ela fala assim, que ela vai se tornar embrutecidas. Aqueles que se alimentam da carne e aqueles que praticam a matança desses animais. Vão se tornar pessoas embrutecidas. Mas olha que coisa interessante. Aqui hambúrguer de carne de aves e bovino. Olha que coisa interessante. Quando você vai lá comprar a exposição das carnes no mercado, tem peito de frango, coxa de frango, asa de frango, pernil de porco, tem não sei o que mais. Vocês veem moelas expostas? Sim. Ai, no mercado? Eles pegam tudo aquilo e fazem uma linguiça. Eu não vejo no mercado, nunca vi. Moelas, assim, aqueles, como é que chama? Os restinhos, os miúdos do frango. O que eles fazem? E o que eles fazem com aquilo que não é comerciável? O que sobra vira hambúrguer, irmãos. Tudo aquilo que você não compraria no mercado vai se transformar em hambúrguer. Por isso eles colocam proteína de soja para aumentar a massa. Hambúrguer e linguiça. Então eles fazem uma mistura de carne, de aves e bovina, daquilo que você não compraria no mercado, e eles colocam ali no hambúrguer. Ficam limpinhos, depois da desossa que sobra ali, faz a limpeza. Olha o que tem nesse hambúrguer aqui. Gordura o quê? Pimenta preta e glutamato monossódico. O que é glutamato monossódico, irmãos? Aginomoto. Aginomoto. Vocês sabem o que é aginomoto? Tempero. Aquele glutamato. Não, aginomoto não é tempero. É realçador de sabor. Ele é um realçador de sabor. Ele realça o sabor do quê? Das coisas. Não. Ele não realça o sabor de nada. O glutamato monossódico, ele é uma droga que faz com que as suas papilas gustativas fiquem como se estivessem num estado de drogado. Dilatadas. Elas ficam dilatadas e ficam muito sensíveis ao gosto e ao sabor. Então o que mexe é em você, não no alimento. Você sabe como é que os químicos chamam o glutamato monossódico? Boca de bobo. É o nome que eles dão para esse coisa, nome popular. Boca de bobo. Porque se você põe glutamato na boca, você começa a babar. Porque as suas papilas dilatam, você começa a produzir saliva, sem ter nada na boca. Então o glutamato monossódico, ele não realça o sabor de nada. Ele faz com que você, é como se fosse uma droga, uma cocaína. Você fica doidão. Vazou no Rio de Você fica hipersensível. A fábrica é perto, lá em Piracicaba, pertinho do rio. Vazou no rio, matou peixe pra caramba. Acabou com peixe. Tá? Então vamos lá. Esse Texas Burger, olha aqui de novo. Carne de aves, bovina, moída, temperada e congelada. E ele também tem o quê? Gordura suína e pimenta branca. Essa aqui, o mini kibe da Sadia, olha o que tem nele. Gordura suína. O estrogonofe de frango, ele tem bacon. Na Hortolândia tem como é que chama? Um cachorro quente. Tem um cachorro quente lá, é grande. O tamanho disso aqui, um lugarzinho lá que sábado à noite os deventistas vão tudo para lá. E lá, por que eles vão lá? Porque lá está escrito que tem salsicha de frango. Que bom, né? Mas aí dentro ele tem uma chapa, mas eles servem coisa de porco, de bacon, um monte de coisa lá. Tem salsicha de proteína de soja. Mas olha só, dentro dessa chapa que ele tem lá, tem um espaço reservado, escrito assim, reservado para o Adventista do Sétimo Dia. Tem isso lá no seu? Não? Irmãos, não tem isso, irmãos. A mesma bacon que ele coloca ali é no mesmo lugar onde coloca as salsichas, ele coloca as mesmas coisas. É tudo feito no mesmo lugar. Isto ali está todo o quê? Contaminado. E as pessoas vão lá, não, ele faz de frango. E vai lá e coloca no mesmo lugar. Então, lasanha bolonhesa, vamos ver o que tem nela. Tem o quê? Ronquifuça. Tem ronquifuça ali, não tem? Tá lá. Tem um porquinho.
Isso aí mesmo, sabe? A lasanha de creme de espinafre, irmãos, eu já comi isso aqui, eu não sabia. A lasanha de creme de espinafre, ela tem duas coisas. Além do bacon, ela tem outra coisa que eu vou mostrar pra vocês já já. Ela tem bacon também, ou seja, tem ronca e fuça também. A lasanha de frango de molho de espinafre, de molho de vegetais. Mussarela, brócolis, ervilha, couve-flor, isso deve ser saudável para vegetariano. E aí, ela tem o quê? Bacon. Olha só o que Satanás, a senhora White diz aqui no livro Temperança, página 161. Satanás não é noviço na ocupação de destruir almas. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês entregariam a sua mente para Satanás dominar? Se eu dissesse assim, alguém quer entregar a mente para Satanás, o que vocês diriam? Não. De jeito nenhum. Mas quando é que nós fazemos isso? Olha só o que dizendo aqui. Ele bem sabe que se lhe for possível induzir homens e mulheres em hábitos errôneos no que, irmãos? Ele adquiriu em alto grau o quê? Então como é que Satanás domina a nossa mente? Através daquilo que eu como e daquilo que eu bebo. Então, não precisa fazer reforma de saúde, isso é tranquilo, pode ter cara. Quem que está dominando essa pessoa? Satanás. No princípio o homem comia de frutos da terra, mas o pecado introduziu o uso de carne de animais mortos como alimento, e esse regime atua diretamente no sentido favorável do espírito genuíno, é isso? Contrário. No sentido contrário do espírito genuíno. Em refinamento e pureza moral. Deus requer que seu povo seja o quê? Temperante em tudo. Temperante em tudo. Irmãos, esse tipo de regime atua no sentido o quê? Contrário ao espírito de genuíno. Transformação. Então, se isso é contrário, isso vai me ajudar ou vai me prejudicar? Isso é ponto de perdição. Olha só que coisa interessante. Adquirir em alto grau a mente e das paixões o quê? Irmãos, vocês olham hoje, veem esta sociedade que nós estamos vivendo hoje. Vocês veem crianças, jovens, adolescentes partindo para o homossexualismo e para as perversões sexuais. Onde é que Satanás conseguiu isso deles? Por meio da alimentação. Mas olha só o que diz aqui, esse aqui é interessante. Sabe quando você vai viajar? E você está viajando ali numa boa, tranquilo, você quer dormir à noite, de repente alguém, no meio daquela viagem longa, alguém abre um saquinho do negócio e começa. É o famoso biscoitinho da viagem de polvilho. E aí você pega o biscoitinho de polvilho e senta para comer o biscoitinho de polvilho. E aí você senta fazendo aquele barulho tão gostoso que acorda todo mundo na viagem, né? E aí você vai olhar o ingrediente que tem nele. Ele tem o quê? Banha. É banha de galinha. Ah, é? Com certeza. Gordura vegetal hidrogenada, né? Leite, queijo. Ovos, leite, óleo vegetal e queijo. E só uma dica para vocês. Todo pastel, todo que eu perguntei até hoje, sem exceção, tem gordura de porco na massa. E cachaça. É para ele ficar mais crocante. Agora olha que coisa interessante. Existe biscoito de polvilho que não vai essas coisas, tá? Lá em Hortolândia tem um irmão que faz e não vai isso aqui. Mas às vezes também eles põem e não está aí colocado também. Exatamente. Mas olha só, aí você vai na casa dos irmãos, você vai pregar, né? Eu costumo sair para pregar fora e os irmãos fazem a sobremesa com todo carinho e amor e eles colocam lá pra gente gelatina. Ah, que beleza. E aí, a minha esposa era fissurada por gelatina e eu era fissurada por zoião. Um dia eu cheguei em casa, no nosso apartamento, e estava lá, eu tinha comprado uma caixa de zoião e uma caixa de leite, porque era bezerrão e zoião. Então eu gostava do zoião e do leitão, né? Ovo. Então estava lá o meu zoião na geladeira, eu cheguei em casa, estava a caixa de zoião em cima do sofá e a de leite também. E eu falei, o que é isso aqui? Ela falou assim, senta aqui. Vem cá, senta aqui. Aí ela abriu lá e falou assim, depois que você lê isso aqui, eu te respondo, se você tiver alguma dúvida. Aí eu sentei para ler. E aí eu tive que mandar embora meu zoião
E o meu leitão foi embora. Aí, passou alguns dias, aí eu fui ler. Aí eu cheguei em casa, as caixas de gelatina todas em cima do sofá. Eu falei, o que é isso aqui? Tenta ti, vem cá. Depois que você lê, eu te respondo. Se você tiver alguma dúvida. Ela fazia gelatina em copinho pequeno, no grande e tal, e ela chegava do trabalho e sentava para comer a gelatina. Aí eu fui mostrar para ela do que era feita a gelatina. E aí a gente vai para a sobremesa, tinha essa sobremesa, o mosaico, né? Mistura várias gelatina com leite condensado, com creme de leite, aquele negócio desce que desce escorregando, né? Aí descia redondo, né? Descia que descia redondo. Eu tenho um amigo que diz assim, eu prefiro subir quadrado pro céu do que descer redondo pro inferno, né? Então, olha só do que é feita a gelatina. Nós vamos para uma revista, o nome da revista chama-se Suinocultura. E essa revista vai dizer do que é feita a gelatina. 2005. A gelatina é um ingrediente muito aplicado pela indústria alimentícia na elaboração de iogurtes. Olha onde tem gelatina. Iogurtes, balas e produtos dietéticos. De acordo com Paulo Reymer, presidente da Direita do Brasil, hoje são produzidas anualmente no país cerca de 6 mil toneladas de gelatina a partir da pele de quê? Suíno. Além da própria gelatina da pele suína destinada para a produção de pururuca, emulsões, embutidos como mortadelas, salsichas, patês e linguiças. Do que é feita a gelatina? Aquela gelatina incolor, ela tem um mau cheiro, não tem Eu passei, lá em Campinas tem uma fábrica de gelatina. Não dá para passar do lado. Dá vontade de vomitar do fedor de carniça que é. Mas tem outra, vamos ver o que a Folha de São Paulo vai falar sobre a gelatina, tá bom? A Folha de São Paulo diz assim, um novo tipo de gelatina produzida a partir da pele do quê? Suíno. É conhecido como tipo o quê? Esse é o bom, esse é do melhor. Segundo os fabricantes, o produto é mais apropriado que a gelatina do tipo B, que é feita do que, irmãos? Ou você vai comer couro de boi, ou você vai comer couro bovino. Agora eu quero dizer para você, quando você for embora, tente observar as vacas do João Isaías. Quem é João Isaías? É o senhor que tem aqui. Ele tem várias vacas que ficam soltas aqui. Olhe para o couro das vacas. Bicheiras. Você foi bem gentil. Cheio de bichos, carrapatos e um monte de coisa. E aí eles falam assim, gente, tem que separar esse pedaço aqui, porque esse aqui é a gelatina que vai fazer para os adventistas do 7º dia. É assim que a indústria faz? Joga tudo lá dentro e mistura. E aí você vai e come gelatina. Tinha um amigo assim, mas você está comendo gelatina? Ele, mas com os olhos não vê, o coração não sente, né? Vai nessa. Eu não estou vendo mesmo. E vai comendo. Mas olha só o que faz com isso aqui também. E fala para a fabricação de alimentícios e o que mais? Muitos remédios vão isso aqui, irmãos. E é outra coisa. As cápsulas é feita com gelatina de porco. Olha só, tem muitas pessoas que têm problemas em relação a produtos de higiene, tipo sabonete e shampoo. Sabe por quê? Porque a gordura que é usada ali é gordura suína. Muitos sabonetes e muitos shampoos vão gordura suína. Muitos deles. Você tem que olhar lá. Para a fabricação de produtos alimentícios e farmacêuticos, segundo Kurt Blolan, presidente da Internacional Blolan, gelatina do tipo A é a mais adequada para a produção de quê? Aerados, marshmallows, caramelos, balas mastigáveis. Para outros produtos como o tradicional sobremesa de gelatina, suspiros e merengues, queijos cremosos, margarina, light, ambas as gelatinas são o quê? Agora eu vou falar um negócio para vocês. O que são aerados? Você quer ver uma coisa interessante? Tem uma propaganda que é bem antiga, que diz assim, soufflé, chocolate diferente, chocolate lalala. O que tem o soufflé quando você morde o soufflé? Aerado. Ele é todo farinha. Ele é aerado. Por que ele ficou aerado? Porque tem gelatina no meio. Isso tornou ele aerado. Olha só. Gelatina do tipo A mais adequada para a produção de aerados. Marshmallows. Caramelos. O que? Balas, o que?
Tá chupando balinha? Tá chupando um pedacinho de porquinho. Nham, 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 nham. Vai um toicinho aí, filhinha. Quer o narizinho aí? Que nojo. Vamos voltar lá. Agora sim, bom, a gente se livrou dessa parte da sobremesa. Vamos para outra sobremesa agora. Então a gente vai agora fazer um bolo de aniversário e a gente vai colocar sorvete. Ah, não. Fala sério. Vamos ver o que tem no sorvete. O sorvete. Os sorvetes cremosos. Vamos ver o que tem no sorvete cremoso? Do que ele é feito? Então a gente escreveu um e-mail pedindo para Que Bom responder pra gente do que era feito a cremosidade do sorvete. E ela respondeu: agradecemos o seu interesse pelos produtos da Que Bom. Alguns dos nossos sorvetes levam o quê? Gelatina. E a sua composição. A gelatina é uma proteína existente nos ossos e tecidos animais, inicialmente reduzida o quê? Suíno. Sempre que você desejar, entre em contato conosco. Nunca mais. Nossa, O que tem ali para ele ficar cremoso? suíno. Como que fuça? O dentista vai mudar de marca. Vai aquele junto. Para ele se tornar cremoso, irmão, não tem jeito. Ele vai ter que ter gelatina. Tem que ter banho. Não tem jeito de um sorvete se tornar cremoso se não tiver gelatina. Interessante que eu, como adventista, durante muito tempo eu comi isso daí. Comi isso daí. Mas eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava comendo carne de porco, comendo, sabe, literalmente carne de porco assim. Eu falei, estranho, eu não como carne de porco, por que eu sonhei que estou comendo tanta carne de porco assim? Tô com saudade. Então vamos lá. Levítico 7, verso 26. E nenhum sangue o quê? Comereis. Quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas o quê? Estatuto por um tempo. O que é esse estatuto? Perpétuo, pelas vossas gerações. Não se ingerir o quê? Sangue. Eu pergunto aqui. Adventista come carne? Não deveria, Come. né? Se ele come carne, ele come com sangue ou sem sangue? Então transgrediu essa lei? Como é que era a carne então que o judeu comia? Sem nenhum sangue. É o chamado de kosher. Nós vamos ver depois a foto disso aí. Mas vamos dar uma olhada aqui. O que se usa no sangue? Como é que se usa o produto sangue? Corante animal à base de quê? Então existe um corante que é a base de hemoglobina, que é tirado de onde? Do sangue. Então vamos ver onde é usado isso. Corante natural, hemoglobina xarope de glicose. Ele é usado à base de hemoglobina, sangue bovino, nesse caso aqui, é o chamado Grift, né? Que é um corante bem conhecido. Ele é usado no corante, no xarope total. O tipo de, ele é usado no tal aqui. Tudo onde você achar corante natural, ele é usado na coloração de produtos o quê? Mortadela, salsichas e outros salames. Ok? Agora, que cor que é a carne de frango, irmãos? Branca. Mas por que essa mortadela tá assim? Pior, né? Ela é de ave. Que corante foi usado aqui? Para ele ficar avermelhado. Mas olha só. O açaí é daquela cor porque ele é daquela cor, né? Essa é misturada no açaí, né? O problema do açaí não é o açaí, é o guaraná. Eu não tô com guaraná. Mas tem açaí com guaraná. Açaí com guaraná praticamente. Não, você comprar puro não. Não, você tem açaí puro. Tem uma irmã que vende. É lá em casa, onde o pai do Elias. Pois eles moem na hora. É horrível. Tem gosto de Mas se eu não comer, eu tenho barbeiro também no açaí. barbeiro já. Bom, então nós vimos aqui que tem adventista comendo carne de porco. Tem adventista ingerindo sangue. Agora vamos ver adventista bebendo o quê? Vinho e conhaque. A pessoa, Patrícia, eu vou pregar na sua igreja, estou lá na porta cumprimentando você. Oi, Patrícia, tudo bem? O que você acha de me levar para sua casa para tomar um vinhozinho? Legal. Eu vou falar o quê? Que estranho, né? Então vamos dar uma olhada. Lembra dos nuggets? Nossa. Vamos ver o que tem nos nuggets. Tem o quê? Vinagre. Ah não, irmão, agora você viajou. Você falou vinagre. Vinagre é uma coisa, vinho é outra. Vinagre é um processo de fermentação. Ok. Ah não, mas eu uso vinagre de fruta. Essa vinagre de fruta fermentou? Se fermentou, não serve. Mas vamos dar o seguinte, não é só isso aí não.
Vamos lá. Vamos lá na lasanha de molho branco lá, de espinafre que eu já comi. Além do bacon, olha o que ela tem. Vinho. Vamos tomar um vinhozinho? Mas depois que esquenta, o vapor sai, né? Não, virou pinga, né? Vamos lá. Essa questão da evaporação, ela fica com as partículas, né? Olha só. Vamos para... Vamos para isso aqui agora. Aí eu chego na porta, ô Patrícia, além do vinho eu falo assim, ô Patrícia, vamos tomar um conhaquezinho? O que tem nesse aqui? No estrogonofe de frango? Além do bacon, ele tem o quê? Conhaque. Irmãos, não se esqueçam que isso aqui... Esse processo de plantagem também, né? Não, mas ele tá aqui, Não se esqueçam que isso aqui, irmãos, é tudo produzido em alta escala. Então a quantidade que eles colocam é muito maior do que a gente imagina. Por isso que vicia. Por isso que exatamente as pessoas são viciadas. Olha só a mortadela. Ela tem lá o nitrato e o nitrito de sódio e tem o corante natural, que é aquilo que nós vimos. Agora nós ouvimos então que tem adventista também tomando o quê? Leite de soja. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Na leite de soja vamos chegar já, viu, irmão? Agora vamos para isso aqui. Cafeína. Por que nós não tomamos café, irmãos? Porque ele estimula a gente. Qual o princípio? Tem um princípio e tem um preceito. Está escrito café? Não, bebida forte. No princípio? Não. Na Bíblia? Na Bíblia está o princípio de quê? Saúde. Tem que ter saúde. Agora, o preceito o que diz? Não tomar café. Não toma café. Isso é o preceito. O princípio é não coma nada, não beba nada que afete a sua saúde. Não, eu não tomo café porque tem cafeína. Mas será que eu tomo alguma outra coisa que tem cafeína? Olha só o que diz aqui. Temperança, página 13. Qualquer coisa que perturbe... O que está escrito aqui? Então não é só café. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso diminui a resistência das forças do quê? O resultado é o quê? Do quê? Olha só o que ela diz aqui. Café, chá, café, fumo são todos estimulantes e contém o quê? Irmãos, eu estou falando de chá aqui, não é chá de erva doce, chá de erva cidreira, chá de camomila, é o chá verde, aquele chimarrão, chá mate, chá preto, tá ok? São chás estimulantes, tá ok? Mas olha que coisa interessante. Ela falou que é aonde, mano, que está escrito? Porque como você vai alimentar, que essa medicina diz que o chá não é para se tomar como bebida, mas sim como remédio. Então, mesmo chá assim para dormir. Mesmo os verdes, né? Mesmo o chá medicinal. Eu não conheço essa citação. Mas só... Mesmo de folhas. Mas olha só. Mas olha só. Irmãos, isso aqui afeta o que? As sensibilidades o quê? Mentais. Eu pergunto para você, se é possível enganar até os escolhidos, qual o órgão que tem que estar ativo nesse tempo? A mente. E que parte da mente? Lobo frontal. E no lobo frontal o quê? Não, no lobo frontal, qual a primeira coisa que é afetada pela alimentação? Não. Discernimento. A percepção. É interessante que aquele acho que é Auto Esporte, eu não lembro qual que foi, aqueles que passam de domingo de manhã, eles fizeram um teste com uma pessoa dirigindo. Então, ela estava dirigindo, fez o trajeto sem nenhuma bebida alcoólica. Aí deram uma bebida alcoólica para ela, simplesinha, uma cervejinha. Ela já não fez o percurso de forma adequada. E eles disseram assim, a bebida alcoólica, por menor grau que seja, afeta a sua percepção do que está ocorrendo em volta e diminui a sua sensibilidade de reação. Irmãos, isso é bíblico. Isso é o que Deus está dizendo para nós. Diz que no tempo do fim os enganos seriam, se possível, enganaria quem?
Então qual algo que Satanás quer afetar? A percepção. E qual a situação das virgens prudentes? Elas estão atentas ao que está o quê? Elas estão percebendo o que está acontecendo. E no momento certo elas despertam. Então, as sensibilidades mentais, a percepção é a primeira coisa que é afetada pelo nosso estilo de alimentação, estilo de vida. Tá? É toda uma composição. Aqui os efeitos da cafeína em nós, né? Ela acontece nervosismo, irritabilidade, ansiedade, agitação, tremores musculares, insônia e dor de cabeça. Eu fico calma. Agora, olha só aqui o que acontece com o café e o cálcio no nosso organismo, né? Então, o café vai tirando o cálcio, então as pessoas vão ter mais propensão à osteoporose, né? Então, você tem 40% menos absorção de ferro. De 2 a 3 xícaras de chá, 66% de absorção a menos de ferro. E a pessoa vai começando a ter esses problemas. Mas olha que coisa interessante. Quais fontes de cafeína? O café tem de 100 a 150 gramas de cafeína numa xícara. O café instantâneo tem de 80 a 90. O café descafeinado, 3 a 25. O chá... Mas olha que coisa interessante. O adventista hoje, quando ele faz as reuniões dele, ele toma suco ou ele toma isso aqui? Quanto tem de cafeína? É melhor você tomar café, irmão. Porque no Guaraná tem o dobro de cafeína do que tem no café. Por causa da mistura do açúcar, da cafeína e do Guaraná. E eu pergunto, hoje isso é tomado no meio do nosso povo? Hã? Ele foi lá para a comissão. Para decidir os assuntos. Irmãos, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Existe um negócio de café descafeinado, tem a cerveja sem álcool, né? E eu fui pregar num lugar e depois eu fui almoçar na casa do irmão e ele abriu a geladeira, abriu uma cervejinha, colocou em cima da mesa. Quer uma, irmão? Eu falei, não, irmão, não tomo isso não. Não, pode tomar aí, é sem álcool. É sem álcool. Eu falei, irmão, isso não é sem álcool. Isso tem álcool. Não, não tem, está escrito aqui que é sem álcool. Eu falei, irmão, lê atrás, tem álcool. E mesmo que não tivesse álcool, ela é produzida de que forma? Através da fermentação. Deus proibiu a gente comer coisa fermentada. Porque isso afeta o nosso organismo e afeta a nossa mente. Eu falei, não, irmão, isso aqui pode tomar. Minha esposa também toma, a gente compra aqui, tem um engradadinho aqui na geladeira. Irmão, isso aí é com álcool. É que para o Ministério da Saúde e da Agricultura, considera-se bebida alcoólica acima de um teor alcoólico. Abaixo daquilo não é considerado. Se não me engano é 4%. Acima é considerada alcoólica. De 4% para baixo não é alcoólica. E essa que é sem álcool, ela tem 3,9. Se você traz sua esposa 4,9, você não é. Não entendi. Pode ter 3,99. Mas olha que coisa interessante. Parece que nós queremos estar tão próximo do Egito e comendo as coisas do Egito sem transgredir a lei de Deus. Então nós temos lá o café descafeinado, a cerveja sem álcool. Daqui a pouco a gente vai criar o porco desporcainado, a vaca desvacada e o frango desfrangado. Por quê? A gente quer comer. Né? A gente quer comer as coisas do Egito sem transgredir a lei de Deus. Disseram que cevada tem cafeína originalmente, mas na produção eles descafeinam ela. Uma carne descarnada? Carne descarnada. Não, essas coisas vão no pão, né? Será que? O quê? A cevada. A cevada, ela o problema, direto, o problema é o pão torrado, fica preto. É o fato Isso é o de problema torrar. dela. Faz mal para o fígado, coisa de torrada preta. Queimada igual carvão. Olha o que a Folha de São Paulo fala sobre a questão da cafeína. As pedras falando, a cafeína é encontrada em alimentos como o quê? Café, chá, chocolate. E o que mais? Esses chás prontos que a gente compra. Isso. Mas chá, chá que está falando aqui é o chá preto, aqueles chás estimulantes. Chá preto, chá mate. Aí onde mais vai cafeína? Aí você não vou tomar café. Quando você não toma café, o seu cérebro fala assim, olha, eu preciso do café. E aí o que ele faz em você? Gera uma dor de cabeça. Aí você fala assim, mas eu não vou mais tomar café, então eu vou precisar tomar um remédio. Aí você vai para o Dorflex. E o que tem no Dorflex? Aí você fala, tudo bom, agora fiquei bem. Ficou tranquilo, me dá mais uma. Quero outra. Aí você para de tomar o café e começa a tomar o quê?
Olha, eu não posso ficar sem o remédio, porque se eu ficar sem o remédio eu tenho dor de cabeça. Não é que eu fiz remédio, você não pode ficar sem cafeína. Então você tirou do café e colocou no remédio. Mudou a mesma coisa. Olha lá, ela tem 50 microgramas de cafeína anidra. E a maioria dos remédios tem cafeína, irmãos. Aí a gente passa, já vimos que a gente está tomando café também, né? Então vamos ver agora o que está acontecendo. Com açúcar. O açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação e isto obscurece o quê? E o causa não o quê, irmãos? Que a esposa bem-humorada para de dar doce para ela. Pronto, ela vai ficar um doce de pessoa. Até aquele açúcar demerara? Açúcar é açúcar. Até umas casas, tipo, açúcar. Não, qual que é o sobrenome dela? Mascavo. E qual que é o primeiro nome? Açúcar. Ah, então tá. É só açúcar, né? Açúcar demerara. Demerara é sobrenome. Açúcar mascavo, açúcar não sei o quê. Tudo é açúcar. A questão é que assim, ó. A gente ingere esse tanto de açúcar que a gente põe, fora o que já tem naturalmente nos alimentos. É uma goiabadazinha assim, não pode? Irmãos, então vamos lá. Então, olha só. Eu costumo dizer o seguinte: você quer fazer uma reunião de comissão da igreja, bem tranquila e bem consciente, pede para os irmãos ficar uma semana sem carne e sem açúcar. E depois marca a comissão. Você vai ver que benção que vai ser. Vai ser uma benção a comissão. Porque açúcar abarrota o organismo e entrava o trabalho do quê? Dos órgãos. Ai, desculpa. Mas vamos pro suquinho de uva da Santa Ceia. Lembra do suquinho de uva da Santa Ceia? Vamos ver o que tem no suquinho de uva. O néctarzinho de uva. Vamos ver o que tem nele. Ah, e o danoninho que dão para as crianças para crescer e ficar forte, o sabor de um bifinho, né? E é o Bliss, esse aqui a minha esposa tomava direto, ela comprava de monte para tomar de jejum de manhã, ela tomava. Aí tem a bebida lá, a sobremesa de sorvete da Kibon. E aí tem o Neston, né? Sabor morango, você dá lá para suas crianças. Vamos ver o que tem no suquinho de uva. No suquinho de uva tem um corante, e esse corante é um corante feito de camim cochonilha. E aqui também tem um corante natural de camim cochonilha. Aí tem aqui o Neston, também tem cochonilha. O Danoninho também tem cochonilha. Aqui está a cochonilha para vocês verem. Aqui está pronta para ser triturada. Tem um no YouTube, você pode digitar lá. É Ana Maria Braga e a cochonilha. Ela foi visitar onde é que faz a cochonilha, onde eles fabricam o corante, né? E ela mostrou como é que faz. Sai a boca do besouro, na verdade, né? Não, ele inteiro aqui. Isso aqui você vai achar ele nas frutas cítricas. Laranja, limão, no cacto, você vai achar. Aqui está uma infestação delas, olha, fica aqueles negocinho branquinho. Se apertar, fica vermelho, parece um pulgão. Então, a cochonilha, olha só, são pragas, especialmente das frutas cítricas, como laranja e limão. O corante é feito de cochonilha, aparece nos rótulos. Como é que você vai achar isso? Vermelho 4, vermelho 3, carmim, cochonilho, colorizante E20, corante natural de cochonilha e corante C1. Irmãos, sabe o Hades que vocês falaram? O Hades? Nossa, Hades. Que vocês falaram? Os que têm sabor de pêssego, de uva, de manga, todos eles têm corante de cochonilha. Mas olha só outra coisa interessante. As coisas do diabo sempre fazem sucesso, né? Não é interessante? Você sabe o que é Hades? Ou Hades? Na Bíblia? Está escrito Hades, porque não tem acento no E, então se fosse Hades seria um oxítono, não teria acento na última sílaba. Mas será que não chama Hades porque é uma marca de outro país? Está escrito Hades. Como chama, não sei. Agora outra coisa interessante. Vamos para outra coisa. Tem uma maionese muito famosa, não tem? É Homem do Inferno. E o que significa Helmets? Homem do Inferno. Tem uma marca para crianças chamada Hello Kitty ou Gato do Inferno. Hello Kitty. Gato do Inferno. Pode olhar lá. É a mesma coisa da Helmets. Não é Hello Kitty. Mas é Hello. Mas veja lá como está escrito. Veja como ele está escrito.
Gato do inferno. Todos eles com sucesso, né? Vamos ver mais aqui. Vamos continuar. Aqui está a cochonilha viva. Como é que ela aparece? Olha só. É esse insetozinho aqui. Ai, essa adora pra caramba esse cheiro. Não sei, nunca vi, mas nunca cheirei não. Mas olha só como é que você usa para fazer. Olha como é que você faz o corante. Onde é que ele vai? Sorvetes, iogurtes, bolachas de morango costumam conter corantes feitos de certos insetos. O nome daqui tal. Para você fazer meio quilo desse corante, você precisa de 70 mil insetos esmagados e fervidos. Eles são pequenininhos. Agora eu vou mostrar na Wikipédia para vocês verem como é que é esse inseto. Tá, mas tá fervido, gente. Olha aqui. Quando eles crescem, então eles têm patas e voam. E aqui é quando eles estão na idade mais, como diz, pequenos, né? Então aqui o moranguinho, ele tem, esse danoninho, tem corante natural de cochonilha. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre a questão de insetos. O que Deus fala sobre a carne de porco? Ela vos será imunda. Olha o que Deus diz na questão dos insetos. Mas todos os outros insetos que voam, cochonilha voa? E que tem 4 pés serão para vós o quê? Abominação. Abominação. Deus abomina. E aí assim, não, mas eu como lá como é que chama aquele passatempo? Olha lá para você ver o que tem no passatempo. Está escrito lá. Tem cochonilha. Mas olha só o que Deus diz para nós. Há hoje professos cristãos, muitos que haveriam de julgar quem? Olha de novo ela levando a gente para onde? Para Levíticos? Levando para onde? Para Daniel. Que Daniel era mesquinho e fanático. Para que fazer tanta reforma de saúde? Para que fazer tudo isso, essa mudança? Tanta restrição. Eles consideram a questão de comer e de beber de muita pequena o quê? Para exigir tão decidida resistência. Mas os que assim raciocinam notarão em que dia, irmãos? Olha quando as virgens vão acordar. Que se desviaram do quê? Das expressas recomendações de Deus e se apoiaram em quê? Sua própria opinião como norma para o que é certo e o que é. E o que vai acontecer com elas? Descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não for assim considerado por Deus. Suas ordens deveriam ter sido sagradamente o quê? Obedecidas. É conselho ou é ordem? Ordens de Deus. O conselho de Deus é Ordem. É mandamento. Mas não é só um conselho, né? É só um conselho, não precisa seguir. Segue se quiser. Não é obrigado. E realmente é isso mesmo. Segue se quiser. Só que colhe a consequência que também é. Não queira plantar milho e colher feijão. Não tem jeito. Se você está plantando milho, você vai colher milho. Agora a gente quer plantar milho e quer colher feijão. A gente quer continuar comendo e falar, Senhor, me salva mesmo assim, hein? Por favor, não me tire do reino, porque eu sou uma pessoa especial. Imaginou o céu sem mim? Que falta vai fazer? Olha só o que diz aqui. Temperança de qualquer espécie faz o que com os irmãos? Intemperança? Olha aqui onde nós chegamos lá. Os órgãos o quê? Perceptíveis. E nós começamos lá no começo, Mateus 24, verso 4. Se possível, enganaria quem? Até os escolhidos. Vocês estão vendo que Satanás entrou no lar dos adventistas hoje e colocou todas estas coisas aqui dentro dos lares. Vocês estão entendendo por que nós estamos sofrendo com as doenças do mundo? Porque nós achamos que estamos fazendo a reforma de saúde. E, no entanto, estamos comendo as mesmas coisas que os inimigos comem. Os inimigos de forma aberta e nós de forma o quê? Velada. Só um parênteses aí na sua. Você já viu quando nós ensinamos as nossas crianças a poupar? Olha o bichinho que você coloca para eles poupar. É interessante, né? Sabe por que isso? Não. Isso nasceu na Segunda Guerra Mundial. Como o judeu era muito resistente ao porco, então eles, para fazer com que as crianças tomassem mais intimidade com o porco, a Igreja Católica providenciou uma maneira econômica para eles se sentirem mais próximos. E como o judeu é muito econômico,
Então, ensinava as crianças a poupar um porquinho, porque o porquinho fariam para eles como se fosse uma coisa que eles teriam lá na frente o dinheiro, era uma poupança. E assim eles não teriam muita resistência quando adultos, porque o porquinho estava impregnado na mente dele como algo de bom, que era uma poupança. Você quer ver um hábito pagão de Babilônia que hoje está no meio do nosso povo? Mais um, né? Eles tinham um hábito pagão de uma época do ano comer 3 tipos de alimento para poderem adorar aquele Deus. Era uma ave, um porco e um bolo. Bolo com frutas. Quando é que tem bolo com frutas? Panetone, Natal. Quando é que tem o porco? E quando tem a ave? No fim do ano. Era uma cerimônia, entre aspas, pagã que eles praticavam. Hã? Tem um colombo pascal. Esse é na Páscoa, né? Era quem? Os povos quem? Os pagãos, os babilônios. Eles adoravam Tamuz, Mitra, Zaratustra lá também, que era tudo no dia 25 de dezembro, todos eles. Olha só o que diz aqui. Assim diz o Senhor: não devemos ser dominados a pôr na boca alimento que produz o quê? Por mais que dele o quê? Irmão, mas eu gosto de uma picanha bem passada, irmão. De uma farinha ali e tal, aquele limãozinho, aquilo. Começa até a salivar, né? Por mais que dele gostemos. Por quê? Porque nós somos propriedade de quem? Deus. Nós temos uma coroa o quê? E um céu a ganhar. E o quê? Um inferno para evitar, irmãos. Porque você chega no supermercado, tá tudo assim, coma, pegue, é fácil, põe no micro-ondas, é bem facinho, é gostoso, é saboroso, tá aquelas fotos. Você precisa fazer o quê? Evitar. O inferno é evitar. O céu é a ganhar e a conquistar. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto. Por amor de Cristo, olha o... Quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos? E desviar-vos-eis então dela, dizendo: ah não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e vou continuar com. Se vocês querem a luz brilhando, vocês precisam fazer a mudança. Se vocês não querem, vão perder essa luz. Ponto de perdição e não ponto de salvação. Assim diz o Senhor: não devemos ser dominados a pôr na nossa boca alimento que produz a condição morta por mais. Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus. Queridos, o Senhor está nos chamando para uma reforma, uma mudança, para que nós possamos honrar a Deus naquilo que nós comemos e adorar a Deus naquilo que nós nos alimentamos. A alimentação não é uma questão de saúde, ela é condição, ela é uma adoração a Deus. Você vai adorar a Deus com aquilo que você come. Não para satisfazer a sua vontade e o seu apetite, mas porque você quer adorar o Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe vocês, para que vocês entendam que o inimigo não está brincando de ser Satanás. Ele está hoje entrando nos lares, entrando no meio do povo e colocando coisas lá dentro, para que as pessoas se alimentem daquilo e transgridam a lei de Deus e fiquem mentalmente cegos e transgridam a lei de Deus. Vamos orar, gente? Deixa eu casar a vacina aí. Glorioso Deus, nosso bom e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo aprendizado desta noite. Amém. Agradecemos a Deus eterno pelo teu Santo Espírito que nos mostra a tua vontade, mas imploramos na tua misericórdia nesta hora, Deus eterno, que Ele nos convença dessas verdades também, Senhor. Amém. Porque de nada adiantaria voltarmos para o nosso cotidiano e voltarmos a fazer o que fazíamos antes. Verdade. Porque na realidade, Deus, não é isso que o Senhor quer para nós, pois acabamos de aprender isso aqui. O Senhor nos ajude, ó Deus eterno, pela tua misericórdia, a nos convencer das mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Amém. Para que assim, ó Deus eterno, possamos honrar o teu nome, possamos, ó Deus, glorificar, ó Pai Santo, o teu caráter
Amém. E viver uma vida digna daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém. Dê-nos um bom descanso também. Guarde-nos nesta noite. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.